Bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Allied. Meu nome é Fabiana Lauan, sou gerente de relações com investidores e aqui comigo está o Silvio Stein, CEO da companhia, e o Gustavo Antunes, CFO e DRI. Eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas através do chat disponível na tela de videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não acontecer. Eu vou passar a palavra agora para o Silvio, que vai apresentar os destaques do trimestre, e depois o Gustavo vai apresentar os indicadores financeiros. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Então, hoje nós vamos mostrar os nossos resultados do quarto trimestre, que nós divulgamos ontem ao final do dia, e também uma visão do ano de 22 como um todo. Como a Fabi já comentou, a nossa agenda hoje, eu vou cobrir alguns dos destaques que aconteceram durante o ano de 22, as nossas perspectivas de crescimento para 2023. Depois o Gustavo, nosso CFO, vai cobrir os dados operacionais e financeiros e, no final, estamos abertos aqui para qualquer pergunta, qualquer uma que a gente não consiga responder agora, responderemos posteriormente via outros canais de comunicação. Então, todas as perguntas serão respondidas aqui. Antes de começar a apresentação, eu queria refletir um pouco sobre o ano de 22 para o mercado de eletrônicos. Então, nós passamos por 2 anos, 2020 e 2021, que foram anos muito diferentes para esse mercado. Foram anos que tiveram uma demanda de eletrônicos bastante grande, fora do normal, não só porque as pessoas começaram a entender que precisavam montar um home office mais completo, melhor para se trabalhar dentro de casa devido à pandemia, mas também porque as pessoas, por ficarem presas em casa, começaram a investir em itens que trariam um entretenimento melhor dentro das suas casas, como televisão, videogames. Então foram 2 anos que nós tivemos uma demanda fora do comum. Acredito que os eletrônicos foram o grande hit desses 2 anos, onde as pessoas se viram limitadas no seu poder de andar pela cidade. Nós falamos muito nesses 2 anos sobre a falta de supply, mas a falta de supply parcialmente foi devido ao grande excesso de demanda que teve em 2021. E nós sabíamos disso e sabíamos que em 22 a gente voltaria para o mercado como era antes da pandemia, como 2019. Então, nós entramos em 22 com um mercado comparável a 2019, e, além disso, entramos com uma certa ressaca de eletrônicos. As pessoas anteciparam compras de televisão, de computadores, de videogames, de celulares. Então, nós sabíamos que 22 seria um ano um pouco mais difícil. Vou dividir alguns números com vocês para a gente tangibilizar esse ano de 22. O mercado de smartphones em 22, que é um mercado de 55 bilhões de reais, ele caiu 5% em valor. Então, é o maior dos mercados de eletrônicos. Uma queda de 5% impacta o mercado de eletrônicos como um todo. O mercado de notebook caiu 17%. É um mercado de 10 bilhões de dólares. Durante o ano de 22, cai 17%. Então, as pessoas compraram notebooks para trabalhar em home office em 2021, e em 22 houve uma ressaca dessas compras antecipadas. O único mercado de eletrônicos que foi bem em 2022 foi o mercado de televisão. O mercado cresceu 15%, é um mercado de 26 bilhões de reais. Então, se nós somarmos TV, celulares e notebooks, que são os 3 grandes eletrônicos em termos de tamanho de mercado, nós tivemos um ano flat em 2022. E televisão foi drivada fortemente pela Copa do Mundo, que é um fomentador de vendas de televisão.
Algumas outras coisas que aconteceram em 2022, que vocês conhecem bem. Primeiro, a gente começou a ver um nível de inadimplência dos consumidores um pouco maior do que antes. E o que impactou bastante os nossos resultados, a gente vai falar isso durante a apresentação aqui, é o aumento do custo de capital. Então, as taxas de juros subiram para níveis de 15%, 16%, 17%. Isso, para o mercado varejista, que vive de crédito, que precisa de crédito, em termos culturais, nós vendemos eletrônicos no Brasil em 10, 12, 18 vezes. Então, somos demandadores de crédito, e isso impacta em termos de custo financeiro. Então, colocada essa figura do ano de 2022, eu queria colocar como é que a Light foi nesse ambiente. E eu quero começar aqui relembrando os 3 pilares de negócios que nós temos. Então, do lado direito, a distribuição. Somos o maior distribuidor de eletrônicos do Brasil. Atendemos cerca de 1.000 varejos anualmente. Representamos as principais marcas de eletrônicos. E, além da distribuição para o varejo, também distribuímos de forma corporativa para empresas e governos. Chegamos a cerca de 2.000 clientes nessa área. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o nosso varejo digital. Nós temos 37 lojas online, ou com a nossa marca, a marca Mobicom, ou nos marketplaces, temos as marcas Apple, Google, HyperX, Xiaomi. E também temos aqui dentro do varejo digital o programa iPhone para Sempre, que é uma parceria Apple-Itaú Allied. Terceiro pilar, pilar de varejo físico. Terminamos o ano com 132 lojas, sendo 131 Samsung, e a primeira loja Trocafy, vamos falar um pouquinho de Trocafy aqui, que é a nossa nova marca, onde nós atuamos no mercado de recertificados do Brasil. A gente termina o ano com uma participação expressiva em diversas categorias de eletrônicos, vocês podem ver aqui na tela. Temos 12% do mercado de notebooks, 25% do mercado de videogames e 13% do mercado de tablets no Brasil. Vamos para a receita de 2022. A gente fecha o ano com vou dividir outra vez aqui nos 3 pilares, vou focar aqui do lado direito da apresentação. Então, nós temos, na distribuição, uma queda de 17% em relação ao ano passado. No varejo físico, um crescimento de 3% em relação ao ano passado. E no varejo digital, um crescimento de 4% em relação ao ano passado. Se nós consolidarmos isso, a nossa receita em 2022 é 12% menor do que 2021. Mas eu queria colocar algumas ressalvas aqui nesses números. Como eu mencionei anteriormente, 2020 e 2021 foram anos fora da curva para o mercado de eletrônicos. A demanda foi completamente fora do normal. Então, a gente gosta de se comparar também com 2019, que é o primeiro ano pré-pandemia, em que a situação era muito parecida com 2022. E acho que nós temos bons resultados com relação a 2019. Crescemos 30% na distribuição, crescemos quase 4 vezes no varejo digital. E no varejo físico, que é a parte que está demorando mais para a recuperação, a gente ainda está menor do que 2019, mas vocês vão ver aqui que a gente tem boas notícias no varejo físico também. Então, se nós olharmos a Light como um todo e comparar com 2019, a gente tem um crescimento de 38% em relação a esse ano. E como é que a gente cresce? A gente cresce ganhando market share. Então, nessas 3 categorias que eu mencionei anteriormente, notebook, e aqui eu estou falando em quantidade, notebook cai 12%, em 2022 a gente cresce 17%, o que nos traz 3 pontos a mais de market share. Videogame, o mercado cresce 21%, nós crescemos 50%, nos traz mais 5 pontos de market share. E tablet, o mercado cai 15%, nós crescemos 8%, isso nos trouxe mais 3% de market share. Então, o nosso crescimento
nessas categorias impactou positivamente os nossos resultados. Eu queria entrar nos destaques agora de cada um dos 3 pilares. E eu vou começar com distribuição. Então, o primeiro destaque de distribuição é a nossa abertura da Allied de Miami. Então, era uma vontade nossa antiga de nos expandirmos geograficamente. E a partir de janeiro deste ano, a gente começa a vender através da Allied de Miami. Qual a função da Allied de Miami? Ela tem basicamente 2 funções. Em primeiro lugar, distribuir eletrônicos para outros países da América Latina que não o Brasil. O Brasil tem fabricantes localizados aqui, todos os grandes fabricantes estão aqui, então o suprimento de celular, televisão, computadores para o Brasil é feito pelas fábricas que estão no Brasil, mas para o restante dos países da América Latina, quase na totalidade, esses países são supridos por Miami. Então, aqui a gente tem a oportunidade de distribuir celulares, televisões, computadores de Miami para quase a totalidade dos países da América Latina, com exceção do Brasil. Mas nós temos uma função para o Brasil também, que é o segundo objetivo da Allied de Miami. Volta, por favor. Que é o segundo objetivo da Allied de Miami, que é trazer para o Brasil produtos que não estejam aqui. E aqui nós estamos falando da cauda longa de eletrônicos, não estamos falando de computador, televisão, celulares, que já estão bem representados e bem supridos no Brasil, mas existe uma cauda longa de marcas famosas que ainda não estão no Brasil, que pode ser uma oportunidade para a gente. A gente começa essa operação em janeiro deste ano, distribuindo produtos da Apple, já vendemos para mais de 6 países, temos 160 clientes mapeados, e aqui o potencial, se nós pegarmos uma medição da Canalys, a Canalys diz que só em 6 países na América Latina existem a venda de 93 milhões de celulares todos os anos. De uma forma muito conservadora, 93 milhões de celulares significa um potencial de 8 bilhões de dólares. Então, aqui a gente tem um potencial bastante grande. A gente estimou que esse ano isso vai representar 600 milhões de reais para nós, mas essa é uma estimativa bastante conservadora. A gente está começando agora em janeiro e o começo está bem promissor. O segundo destaque em distribuição, que a gente vem falando com vocês em todas as nossas apresentações, é o nosso foco na distribuição B2B. Então, somos o maior distribuidor do Brasil no B2B2C, vendemos para o varejo, que vende para o consumidor, mas temos focado bastante agora no crescimento de B2B, onde a gente vende para empresas e governos, e eles são os usuários finais dos produtos que nós estamos vendendo. Já temos 2 mil clientes ativos. Se nós compararmos 20, 21 e 22, vocês podem ver o número aqui na tela, a gente tem um CAGR de 67%. Estimamos que seja um mercado de 10 bilhões de reais ano, então estamos arranhando o mercado ainda, e estamos fazendo ferramentas para nos tornarmos mais fortes. Criamos as verticais de educação, de governo, de informática, estamos trazendo novos produtos para ter uma oferta mais abrangente para esse tipo de mercado, estamos trazendo uma solução online para que essas empresas possam comprar diretamente da Allied como opção através do online também. Então, estamos nos solidificando nesse mercado para buscar uma participação mais expressiva nesses 10 bilhões, que é o tamanho desse mercado. Em seguida, eu queria falar das lojas físicas. Eu quero começar as lojas físicas com esse gráfico à direita, na parte superior à direita. A gente termina 21 com 248 lojas e termina 22 com 132 lojas, e queria chamar a atenção em como que a gente faz essa transição de números. Em 21, nós tínhamos um modelo, que é o Store in Store, que eram aqui os quiosques de eletrônicos que nós tínhamos dentro de diversos varejistas, Marabras, Torra, Sam's Club. E este modelo, que é um modelo fácil de implementar, o CAPEX baixo, onde a gente se utilizava do estoque da distribuição, nós vimos que durante a pandemia e mesmo após a pandemia era um modelo que não trazia a lucratividade que a gente desejava. Então, nós terminamos esse modelo. Então, quando nós olhamos só Samsung, na verdade, os números são diferentes. A gente termina 21 com 148 lojas e quiosques
e termina 22 com 132 lojas e quiosques. E aqui a diferença é basicamente 17 quiosques que nós fechamos, 18 quiosques que nós fechamos. Os quiosques são soluções que nós entramos num shopping e aí entendemos se nesse shopping existe a demanda para termos uma loja ou não. Se existe, nós abrimos a loja, se não, a gente sai com o quiosque. Então, houve uma depuração de 18 pontos de venda que são quiosques de Samsung. O ano de 22 foi um ano que a gente investiu bastante tempo e esforço na melhoria dos nossos processos de loja e na redução dos nossos custos de loja, seja com fornecedores, seja com shoppings, negociamos um a um, e a gente começa a trazer o fruto desses esforços. Se a gente olhar a parte inferior à esquerda, a gente olha o faturamento por ponto de venda. Então, nós chegamos a R$249 mil por ponto de venda, o que mostra que essa depuração que fizemos foi correta. E na parte direita inferior, a gente mostra trimestre a trimestre. Vocês podem ver que a história é uma história de sucesso. A gente vem crescendo todos os trimestres, o faturamento por ponto de venda. A gente acredita que aqui vai ser fruto de bons resultados em 2023. Falando um pouco do online. Aqui também tivemos bons resultados. Foi um ano difícil, onde existia uma confusão sobre o default no mercado, e alguns players cobraram dos consumidores, alguns players se arriscaram a não cobrar. Nós, de forma conservadora, cobramos, e com isso nós tivemos menos competitividade no mercado. Mesmo assim, se nós olharmos o ano, o mercado online foi flat, 22 contra 21, enquanto a Allied cresceu 3%. Chegamos a praticamente 1 bilhão de faturamento. Entramos nas operações full de diversos marketplaces. Estamos começando a trazer novos produtos especificamente para o online. Então, duas menções aqui, Filco e Electrolux passam a ser produtos onde vocês podem encontrar na Mobcom. E como parte do online, nós temos o programa iPhone para Sempre, e aqui a gente tem novidades também. É mais um ano onde o iPhone para Sempre é um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. Pelo segundo ano, nós fizemos o iPhone Day, que é uma promoção que nós fazemos durante 2 dias que antecedem o lançamento da nova geração de iPhones. Esse ano, nós tivemos 40% de crescimento em relação a 21. Então, o iPhone Day começa a se solidificar como uma data importante. E a gente trouxe novidades. Agora, dentro do programa iPhone para Sempre, nós temos os AirPods, com uma taxa de anexação de iPhones bastante surpreendente. E trouxemos um outro programa junto com o Itaú, aqui em parceria com o Microsoft, que nós chamamos de Xbox All Access. Então, você compra um Xbox em 21 parcelas e junto com o console vai um pacote de games chamado Game Pass Ultimate, que é um Netflix de games. Então, durante 21 meses, você tem o seu console e praticamente todos os jogos à sua disposição. Depois de 21 meses, o console é seu, e se você quiser continuar com o pacote de games, você assina o serviço da Microsoft. Então, a gente está expandindo essa nossa parceria com o Itaú e agora trazendo a Microsoft para o jogo também. Soudi, o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. Então, lembrando, essa é uma solução proprietária nossa, totalmente digital. Você entra na loja, em 7 minutos a gente aprova ou não o seu crédito, sem nenhum papel envolvido, e temos uma tecnologia embarcada nos telefones Samsung que nos permite, em última instância, se o consumidor for inadimplente, nos permite bloquear o telefone. O Soudi continua crescendo, e a gente vem fazendo isso de uma forma muito conservadora, mas chegamos a 81 mil cartões ativos, com uma carteira de 56 milhões. E a boa notícia aqui, chegamos em 334 lojas. Então, hoje o Soudi, que foi criado para as lojas Samsung da Allied, já não é mais só isso. Além das lojas Samsung e da Allied, nós estamos com a solução de financiamento em outras lojas Samsung, de outros parceiros da Samsung, e estamos em algumas lojas de Claro, Vivo e TIM.
Então, sempre no mercado que nós conhecemos, o mercado de operadoras de telefones celulares, se expandindo de uma forma conservadora, mas de uma forma bastante sólida. E uma novidade, nós aplicamos o Banco Central para nos tornarmos uma sociedade de crédito direto. Isso deve acontecer durante o ano de 23. E nos tornarmos uma SCD nos traz duas grandes vantagens. Primeiro, um menor custo do nosso funding, que impactará significativamente na nossa lucratividade. E, em segundo, nos permitirá incluirmos novos serviços dentro do Soudi. Vários tipos de seguros, isso pode ampliar o nosso volume de vendas. Depois disso, queria falar um pouco de Trocafy. Trocafy é a nossa plataforma de venda de telefones recondicionados. O fruto desses telefones, nós montamos as Trocafy como fruto de captação, o iPhone para sempre. O iPhone para sempre, depois de 21 meses, o consumidor tem as opções de pagar a última parcela ou de não pagar, nos devolver o iPhone usado, receber um novo e recomeçar. Então, nós sabíamos que a partir de maio desse ano nós teríamos uma entrada de iPhone usados e montamos a Trocafy. Montamos um laboratório de recondicionamento de iPhones, validados pela Apple, e hoje a gente tem a plataforma onde nós, com os telefones, compramos telefones usados, ou recebemos os telefones usados, basicamente da Trocafy, e vendemos para o consumidor final. Já chegamos a 330 mil visitas em janeiro, colocamos a Trocafy não só como um P, mas também dentro do Mercado Livre, estamos no marketplace do Mercado Livre, temos o primeiro quiosque no Shopping Paulista, então é um mercado que a gente aposta. Se nós olharmos aqui alguns números do IDC, é um mercado que foi de 2,8 bilhões de reais em 21 e deve chegar a 5 bilhões de reais em 2024. Nós temos todos os elementos para nos tornarmos um grande player nesse mercado. Nós temos capacidade logística, nós temos captação, nós temos agora o licenciamento da Apple para recertificação. Então, nós temos todos os elementos dentro de casa para ser um grande player nesse mercado que deve crescer significativamente aqui no Brasil. Ele ainda é muito pequeno quando a gente compara esse mercado com o mercado dos Estados Unidos. Então, resumindo, fechamos o ano com 6,2 bilhões de receita bruta, com lucro líquido de 77 milhões, com uma participação expressiva em diversos segmentos de eletrônicos. Aqui estamos mencionando notebooks, tablets e videogames, 132 pontos de venda físicos, 37 pontos de venda online, e a gente também se orgulha bastante do nosso Net Promoter Score. Temos 79 pontos em dezembro de 22, o que mostra que a gente vem crescendo com qualidade de atendimento. Agora, nós somos uma empresa, basicamente, cujos resultados advêm do nosso time. Nós não temos um produto com a marca Lide, a gente é um prestador de serviço e o time é fundamental para que isso aconteça. Então, a gente está bastante feliz que estamos entrando no nosso terceiro ano do nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. Temos um censo de toda a nossa população para entendermos melhor quem são os colaboradores da Lide. Promovemos um letramento a todos os funcionários da Lide sobre o tema de diversidade. Hoje temos grupos de afinidade de negros, mulheres, PCD, LGBTQIA+, formados pelos próprios funcionários, que promovem ações que melhoram a Lide como lugar para se trabalhar. A gente quer que todo mundo tenha orgulho de trabalhar dentro da Lide. E parte como consequência de programas como esse, nós fomos eleitos pelo 4º ano consecutivo como Top Employer. Isso para nós valida que as nossas práticas de gestão de pessoas estão no caminho correto, isso nos valida que nós podemos e estamos atraindo e retendo talentos no mercado brasileiro. Para terminar, antes de passar para o Gustavo, queria só ressaltar os pontos de crescimento que pode fazer do ano de 23 um ano de bastante sucesso para nós. Em primeiro,
Em primeiro lugar, a nossa expansão internacional, um potencial de 8 bilhões de dólares, se considerarmos só 6 países, se considerarmos só telefones celulares. Então, um mercado bastante amplo, que a gente pode crescer bastante. Segundo a Trocafy, a gente aposta no crescimento dos segmentos de recertificados no Brasil e estamos investindo para ser um dos principais players nesse mercado. Em terceiro lugar, como eu mostrei para vocês, vamos continuar investindo na distribuição B2B. Aqui a gente tem uma participação pequena ainda no mercado, então temos um amplo caminho para crescer, estamos trazendo ferramentas novas, novos produtos para ter uma oferta mais completa a empresas e governos. Este mês ou próximo devemos ter o Ally de Empresas, que será a nossa plataforma digital para vender diretamente a corporações. Em quarto lugar, o Soldi. De forma conservadora, a gente vem crescendo a nossa solução de financiamento. Esse ano nós devemos nos tornar uma SCD, menor custo de funding, mais produtos, expandindo em lojas de operadoras e nos parceiros Samsung. E, por último, nosso varejo físico. Foram 2 anos bastante duros de pandemia. Foi um 2022 onde nós nos dedicamos a melhorar os nossos processos, diminuir nossos custos, e a gente já começa a colher esses frutos nos resultados que a gente está vendo em 2023. Então, deve ser mais um item para nós termos sucesso em 2023. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo, que vai detalhar os nossos resultados financeiros. Bom dia a todos. Na sequência do que o Silvio apresentou de forma mais qualitativa, eu vou trazer um pouco como que isso se refletiu nos nossos números e um pouco de como que as ações que a gente tomou e vem tomando refletem aqui nas demonstrações financeiras e no que esperar para os próximos meses. Então, num ano duro para o segmento de consumo de bens discricionários, que custou a lucratividade de várias empresas, a gente tem muito orgulho de apresentar que a companhia, por mais um ano, deu lucro, conseguiu trazer proventos para os seus acionistas. A gente termina o ano com um dividend yield de 15% aproximadamente. Então, é um pouco da forma como nós gerimos a companhia. É uma empresa que tem uma margem relativamente baixa, mas um capital empregado também baixo. Essa é a forma como a gente gera a empresa, essa é a forma como a gente consegue fazer, e a gente tem que estar sempre atento para fazer a companhia trazer resultados positivos. Então, mesmo num ano, como o Silvio mencionou aqui, de ressaca depois de 2 anos de muita demanda e de uma explosão no consumo dos produtos que a gente vende, mesmo depois, num ano mais difícil, a gente tem muito orgulho de mostrar, de apresentar lucro e de distribuir proventos para os nossos acionistas. A gente encerra o ano com uma receita da ordem de 5 bilhões e 100, tendo caído contra o ano passado, mas no primeiro ano primeiro ano mais normalizado pós a mudança das cadeias de suprimento da pandemia, a gente volta a crescer, segue crescendo, perdão. O mesmo vale para o quarto trimestre. Mesmo tendo caído contra o ano passado, a gente, no efeito normalizado, a gente tem a leitura de que as ações que a gente fez de diversificação dos nossos canais, diversificação dos nossos produtos e de maturação das novas iniciativas têm trazido retorno. Então, a gente encerra o trimestre com EBITDA de aproximadamente 72 milhões de reais, o que significa algo na ordem de 5,3%. O nosso EBITDA normalizado deveria ser próximo a 6%, então esse é um ano mais duro. E a gente encerra o ano com 5,5%, um EBITDA de 282 milhões de reais. Assim como o Silvio também mencionou, onde a gente sofre, vários outros varejistas sofreram, foi no custo financeiro, que isso se reflete mais no lucro líquido. Então, no trimestre, a gente tem 23 milhões de reais de lucro líquido, e no ano, 77 milhões aproximadamente. Então, é um ano duro, mas mesmo sob situações difíceis, a gente consegue trazer resultados positivos para a companhia. Se a gente for para a próxima página, a gente fala um pouquinho da distribuição. E aí, na distribuição,
refletindo aqui um pouco do começo da apresentação, de fato é onde a gente tem mais sofrimento. Então, no quarto trimestre, a gente cai 31% em receita e a gente cai no ano 17% em receita. Tudo isso também uma forma como a gente vê nosso negócio é a gente conseguir garantir a rentabilidade dos nossos business. Então vejam que a gente segue com uma rentabilidade, o número que a gente passa para o mercado é que a nossa margem flutua entre 9 e 11, a margem bruta da distribuição. Então, em momentos de mais prosperidade para o nosso segmento, isso é mais próximo de 11. Em momentos de mais dificuldade, isso é mais próximo de 9. Então, a gente encerra o ano no meio do caminho, que eu acho que é uma combinação do que foi um bom começo de 2022, um pouco mais turbulento no meio do ano e um final, em termos de rentabilidade, pelo menos, um pouco melhor que o meio do ano. O fato da gente estar sob uma conjuntura econômica mais difícil, com custo de dinheiro mais alto, também implica que a gente faça, no curtíssimo prazo, um pouco menos de apostas e que a gente vá em produtos de giro maior. Então, isso se reflete do lado direito, na parte superior, quando a gente reduz o nosso volume de produtos vendidos, mas aumenta o ticket médio. Isso significa que na maior parte do nosso portfólio, a gente fez menos apostas em acessórios, menos apostas em algumas categorias novas, então a gente foi em produtos que têm um giro maior. Como consequência, os produtos core, que o núcleo da nossa venda, computadores, telefones, videogames, TVs, que são os produtos de ticket médio maior, relativamente passaram a prevalecer no nosso volume. Então, por isso que a linha do preço médio, vocês vêem uma evolução nos últimos 2 anos crescendo. Assim, na nossa distribuição, a gente mostra esse gráfico do lado direito, na parte inferior. A nossa empresa nasceu como uma distribuidora de telefones celulares. Ao longo dos anos, a gente tem um trabalho de diversificar isso. Isso também é um mecanismo que a gente usa para reduzir riscos e estar exposto a diversas categorias e para atender nossos clientes de forma melhor. Já há algum tempo, a nossa distribuição ela é mais ou menos quebrada em 50% para produtos que a gente chama de mobilidade, né? Telefones e tablets, e 50% das outras categorias de eletrônicos. Então, isso é algo que a gente colocou esforço ao longo do tempo e parece que se maturou e temos trabalhado ainda para crescer agora os dois canais nossos. Na próxima página, a gente fala do varejo. E aqui, a gente foi um ano, eu diria, de defesa e que a gente conseguiu ter bons resultados. Então vejam que no ano, a gente cresce 3% em vendas e no quarto trimestre, a gente tem um mix que ele é em linha com o ano passado, no quarto trimestre, com um mix diferente entre varejo físico e varejo digital. Vou explicar um pouquinho. Mas eu peço para que a gente vá agora do lado esquerdo, na parte de baixo. Então a gente encerra com um quarto trimestre mais ameno que o ano passado. A variação na margem ele é um pouco reflexo do mix que a gente vai falar, mas no ano a gente entrega nominalmente o mesmo valor em lucro bruto, com uma margem muito similar à do ano passado, próximo de 28%. Quando a gente vai para o lado direito, vejam que no quarto trimestre, como no ano inteiro, a ordem de grandeza do crescimento do varejo digital é na ordem de 4%. Silvio mencionou anteriormente aqui, para a gente é um tremendo orgulho a gente ter conseguido crescer no ano passado sob condições não só macro difíceis, mas como condições específicas do varejo digital. Pode parecer uma coisa específica e muito técnica, mas a discussão sobre a carga tributária das vendas online, que é o do ICMS de FAO, ela representa algo como 7% do preço de venda para o consumidor. Na medida em que diversos players tiveram, e foi dada a possibilidade, dado que era uma incerteza, diferentes entendimentos, nós tomamos, e somado a isso, que nós tomamos a decisão de ser conservadores, ou seja, nós precificamos como se o imposto fosse devido, e isso vai ser discutido no mês que vem no STF, a gente relativamente estava numa posição competitiva desvantajosa. E ainda assim, a gente consegue entregar 4% de crescimento no ano. Para a gente, é um tremendo motivo de orgulho de entender que a gente sabe navegar nesse ambiente de alta competitividade com um portfólio que o consumidor quer. A gente encerra o ano com a nossa venda líquida no varejo digital com um recorde histórico na nossa empresa.
960 milhões de reais. No varejo físico, a gente tem um trimestre de 156 milhões de reais, com pouco mais de 100 pontos de venda a menos, então nominalmente isso é importante para entender esses números. No ano, a gente entrega 3% de crescimento nominal, mesmo tendo menos lojas. As vendas em mesmas lojas no ano do nosso varejo físico cresceram 11%. E as vendas em mesmas lojas no quarto trimestre cresceram 23%. Esses números refletem um esforço muito grande da companhia de ajustar suas operações ao longo do ano. A gente reduziu os pontos de venda, mas a gente também fez um esforço de adequar os times que atendem o nosso cliente no varejo físico, quais são as despesas que fazem parte da manutenção das nossas lojas, quais são as condições de compra e de portfólio que a gente vai ter, como que a gente oferece diferentes formas de pagamento para o nosso cliente para conseguir trazer mais rentabilidade, mantendo vendas. Então, a gente, quando olha as vendas por loja no trimestre, a gente nota que já estamos colhendo o fruto disso. Então, 2023 deveria ser um ano que, mesmo sob a incerteza que tem, a incerteza não, mas o cenário difícil de consumo, a gente está muito mais preparado e com um varejo físico muito mais leve e arredondado para voltar a ter patamares de lucratividade satisfatórios. Então, na próxima página, a gente consolida as nossas unidades de negócio, a gente encerra o trimestre com uma margem bruta da ordem de 16,4% contra 16% o ano passado. No ano, a margem bruta fica em linha na ordem de 15%. Isso é algo que a gente vem mostrando e é o que a gente esperou. A gente vem falando do mix do nosso varejo, sendo uma margem bruta na ordem de 30%, distribuição na ordem de 10%, esse mix dá na ordem de 15%. No nosso EBITDA, próximo a 6% deveria ser o razoável, então ano passado superior a isso num período de bastante bonança, esse ano um pouquinho abaixo disso num ano mais difícil, e no resultado financeiro, quando a gente olha no anual, vocês enxergam ali aproximadamente 50 milhões de despesa financeira a mais, onde não só a Allied, mas todo mundo que está inserido nesse mercado sofreu ao longo do ano. A gente também, ao longo do ano, optou por fazer menos operações de capital de giro, de cessão de duplicatas, de prorrogação de fornecedores, e tomamos uma debênture e algumas dívidas um pouco mais longas, então também foi um esforço para a gente melhorar a nossa estrutura de capital, de modo que a gente encerra o ano com um lucro líquido da ordem de 77 milhões de reais, com 1,5% de margem líquida contra o ano passado 255 milhões de reais. Na próxima página, a gente fala um pouco do nosso endividamento. Então, a gente encerra o ano com uma dívida líquida próxima a 500 milhões de reais, um EBITDA ajustado da ordem de 282 milhões, uma dívida líquida da ordem de 1,8 vezes a alavancagem, e isso ainda tem um caminho para a gente tem feito bastante esforço aqui em melhorar ainda o nosso capital de giro. Acredito que ao longo de 2023 a gente ainda vai ter uma redução no capital empregado na companhia, na medida em que a gente tem que olhar para ter ainda mais ganhos na relação do nosso estoque com o nosso nível de fornecedores, na relação do contas a receber nosso. Então isso é um trabalho que a gente vem se desafiando todos os dias, é uma meta de todos os funcionários da companhia. Então, embora a gente esteja num patamar de alavancagem, me parece razoável, na medida que é 1,8 vezes, isso é algo que a gente tem um foco muito grande e ao longo de 2023 é uma prioridade da companhia. Por fim, a gente vai começar a trazer para vocês uma visão nova aqui do nosso fluxo de caixa para o melhor entendimento da companhia. E um pouco do que eu falei na página anterior, a gente começa a ver resultado no quarto trimestre. Fizemos um esforço importante de redução dos níveis de estoque, somado a isso de balanceamento das condições de compra com o nível de estoque. Então vocês veem que
a geração de caixa no quarto trimestre entre o balanceamento entre estoques e fornecedores, algo próximo a 500 milhões de reais, e depois, em 450 milhões de reais, perdão, e depois o quarto trimestre é um período de sazonalidade alta nas vendas, então por isso o nosso contas a receber também aumenta, de modo que essa geração de caixa nas compras é parcialmente balanceada por um aumento do nosso contas a receber. No fim das contas, a gente gera um caixa operacional no trimestre de 200 milhões de reais e isso financia a gente reduzir, quitar operações de fornecedores de dívidas e de fornecedores risco sacado. A gente encerra o trimestre com fluxo de caixa positivo no fim das contas, fluxo de caixa livre da ordem de 39 milhões de reais. Então, esse é um resumo do que a gente fez no ano e no trimestre. Acho que a mensagem que eu queria deixar é que a gente encerra o ano tendo feito um trabalho de depuração e adequação das nossas operações frente a um cenário macro, um cenário do nosso segmento mais desafiador. A gente encerra o ano, acho, muito pronto para começar 2023 para navegar nesse ambiente. E segundo, com várias iniciativas novas, aquelas que a gente semeou ao longo de 2022, 2021, muito mais prontas para a gente fazer 2023 com lucratividade, como Soudi, como Trocafy, e as novas que a gente está bastante esperançoso, já estamos vendo que são apostas que têm tudo para serem muito, muito frutíferas, como a operação internacional, como a expansão em B2B. Então, eu encerro por aqui. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas que já surgiram para a gente. Vou passar para a Fabiana para a gente poder ir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Gustavo. Eu vou começar a primeira pergunta aqui, é a pergunta do Ricardo Gomes. Eu vou passar para o Silvio. Vocês poderiam detalhar a estratégia de marketing desenhada para difundir a Trocafy? Eu consigo ver uma baita avenida de crescimento, mas acho que é uma plataforma ainda obscura. Legal, obrigado, Fabiana. Obrigado, Ricardo. Antes de responder, queria dar um detalhe sobre Trocafy. Eu falei rapidamente que hoje a gente trabalha na Trocafy com a captação dos iPhones que retornam do iPhone para sempre. Na sua grande maioria. A gente tem uma outra captação pequena, mas na sua grande maioria são os iPhones que trabalham que voltam do iPhone para sempre. Então, esta captação, ao longo do ano de 2023, nós estamos buscando outras fontes de captação, o que vai permitir o crescimento da Trocafy. Então, hoje, com o volume que nós temos, a gente tem mensurado os nossos investimentos, ou dosado os nossos investimentos, para este volume que nós temos. Então, o que nós temos feito? A gente tem investido nas redes sociais, a gente tem investido em programas de afiliados, desculpa. Estamos no Nivelo, estamos no Nubank, temos investido em Google, temos um CRM atuando na nossa base de clientes, então nós temos clientes em todas esses pilares de negócios que a Laje tem, são fontes de base de clientes, e o nosso CRM tem atuado em cima disso, e temos trabalhado bastante no Search Engine Optimization para melhorar a nossa atratividade e conversão no nosso site da Trocafy. Então, à medida que nós formos crescendo a captação, a gente aumenta o investimento para que o fluxo de pessoas, o fluxo de interessados, seja o necessário para que a gente tenha a venda dos produtos que a gente recebe. Então, hoje, esses são as avenidas de investimento que nós estamos fazendo. Silvio, eu vou te passar outra pergunta aqui, de um investidor nosso, chamado Thales. Ele está pedindo para a gente fazer, se a gente tem alguma atualização sobre o andamento do seguro dos recebíveis da Americanas. Legal. Bom, eu vou pedir para o Gustavo me atualizar aqui.
nós somos um dos credores da Americanas, cerca de 90 milhões era a nossa exposição. Nós temos um seguro, esse seguro cobre praticamente 90% desse valor. Existe um processo para que você consiga receber da seguradora, todo esse processo já foi completado da nossa parte, então nós acreditamos que agora, em pouco tempo, a gente tenha o ressarcimento de cerca de 90% do valor que está aberto. Bom, eu vou passar aqui agora as perguntas do Marco, da XP. Eu vou pedir para o Gustavo responder. Gostaria de entender sobre a normalização de margem EBITDA que esperam em 2023, ainda com impacto negativo no varejo. E a segunda pergunta dele aqui também já vou emendar, sobre a operação internacional de Miami, poderiam compartilhar sobre impacto em margem? As margens tendem a ser diferentes da margem que operam no Brasil em distribuição? Obrigado pelas perguntas, Marco. Vou começar pelo final aqui, ó. A gente está pensando como que a gente vai mostrar isso sobre as margens, sobre o resultado, no fundo, né, da operação internacional dentro da nossa comunicação com investidores. Isso ainda não está totalmente claro para a gente, mas certamente a gente vai precisar conversar sobre isso com o mercado, porque é um mercado com características diferentes. Grosso modo, assim, para essa conversa de agora, acho que o que é importante entender é que é um mercado de margens mais baixas do que o do Brasil, por outro lado, com muito menos capital de giro. Então, é uma equação que a hora que a gente vê o retorno sobre o capital empregado faz sentido. Então, a gente está pensando em como vai ser a forma da gente ilustrar e garantir que os nossos interlocutores consigam compreender como que é o funcionamento dessa nova operação. Sobre o ano que vem, eu acho que o varejo físico ele representa, grosso modo, mais ou menos 10% das vendas da nossa empresa. E a gente, agora tendo feito todo esse trabalho de depuração, esse trabalho de readequação, eu acredito que o varejo físico deveria contribuir com uma margem EBITDA, no mínimo, igual ao consolidado da companhia. Então, a gente teve um começo de ano promissor para a gente está muito satisfeito com o que a gente está vendo, não só o começo do ano, mas o fim do ano passado já trouxe um pouco isso. Então, acho que ao longo de 2023 a gente deveria ver esse impacto no resultado da companhia ao longo do ano. Chegaram duas perguntas aqui, eu vou juntar. O Fábio, vou passar para o Silvio essa. O Fábio, ele pergunta, a minha questão, retomando, né, o ponto da Americanas, a minha questão é como está a relação da Allied como credora da Americanas, se já ocorreu alguma inadimplência, e se as negociações de venda continuam sendo feitas com o grupo, e se a Allied continua com o seu seguro em caso de default dos seus clientes. Eu vou emendar aqui também a pergunta do Rafael Barros, que ele questiona se no caso da Americanas impactou diretamente o setor varejista. Qual a expectativa da Allied nesse segmento para os próximos 2 anos? Legal, obrigado, Fabi. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rafael. Bom, como credora da Americanas, a forma de negociação neste momento muda. Hoje as compras de Americanas são feitas à vista, até que se chegue numa conclusão sobre o processo de RJ deles, onde eles vão aprovar formas de operação, formas de pagamento com os potenciais fornecedores. Antes de ontem, já saiu algumas notícias no jornal sobre as propostas que a Americanas colocou na mesa para chegar na conclusão da RJ.
É importante ressaltar que a Americanas sempre foi um cliente muito importante para nós e que nós sempre tivemos uma ótima relação com eles. Estamos conversando com eles, existem fornecimento que estamos fazendo com pagamentos à vista. E se o seguro continua depois do default, essa é uma decisão da seguradora. Nós, por política, temos seguro de crédito para a grande maioria dos clientes que nós vendemos. Então, a nossa política continuará a mesma. Se a Americanas terá ou não seguro, depende muito mais da seguradora, da decisão da seguradora. E aí, emendando um pouco na pergunta do Rafael, eu acho que a Americanas impacta o consumo, principalmente pelo fato que é uma rede de cerca de 1.800 lojas físicas em cidades de pequeno porte. Então, eles trazem para o mercado uma capilaridade que é difícil de compensar. Agora, nós temos outros varejistas no mercado que, com certeza, conseguem suprir também a demanda de Americanas, caso eles decidam não continuar no mercado de eletrônicos. Acho que o grande impacto é que todos bancos e seguradoras acabaram tendo uma posição, depois do caso Americanas, um pouco mais conservador, um pouco mais preocupados com o varejo. Nós apostamos que a Americanas vai chegar numa conclusão e vai continuar existindo, e talvez num outro formato, isso depende da estratégia deles, mas nós acreditamos que a médio prazo a Americanas vai estar aí, vai participar do mercado brasileiro. Deixa eu complementar aqui um pouquinho, Silvio. Uma das perguntas, o final da pergunta é se a gente continua com o nosso seguro, que a gente tem seguro de crédito há pelo menos 12 anos aqui nessa empresa. Eu acho que a gente começou há 12 anos. E esse seguro de crédito é uma prática comum aqui. O caso da Americanas é um caso específico e muito relevante. Mas o fato de um cliente ou atrasar, ou o cliente entrar em recuperação judicial, e a gente ter que acionar o seguro para conseguir, grosso modo, entre 80% e 90%, no caso dos clientes grandes, 90%, no caso dos clientes pequenos, 80%, do sinistro, isso é uma prática comum aqui na companhia, e é uma das formas como a gente, aqui na nossa gestão de riscos, tem para mitigar o risco de crédito que a gente dá para os nossos clientes. Então, respondendo diretamente, assim, acho que a pólice de seguro de crédito é algo que faz parte da nossa forma de trabalhar. Usualmente, quando ocorre uma recuperação judicial, o seguro para o cliente que pediu recuperação judicial se encerra. Então, ainda é um caso muito recente. Nós estamos no período do trâmite de envio de documentos, esclarecimento de algumas dúvidas. Então, a gente ainda não tem algo explícito para trazer de novo. Mas assim que a gente tenha, a gente vai comunicar certamente. E para adicionar em algo que o Silvio falou, a percepção não só dos bancos, mas também dos fabricantes de quanto de crédito vai dar para o portfólio de varejistas que eles têm na carteira, naturalmente a percepção de risco fica maior. Por um lado, para a gente também isso é algo de uma chamada por maior diligência. Então nós temos uma área de concessão de crédito e de cobrança que fica olhando para isso, e é sobre essa área que está, por exemplo, a gestão do seguro de crédito. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade para a gente. No nosso mundo da distribuição, quando tem algo nesse tipo, e quando o fabricante começa a perceber que quando ele tem uma percepção de risco, uma aversão a risco maior, é natural que para o distribuidor e que a gente consiga atender clientes que até pouco tempo atrás eram majoritariamente ou parcialmente atendidos por alguns fabricantes. Então, tudo é muito recente, não faz nem 60 dias que houve o evento da Americanas, mas a nossa história é de
de fazer com muito cuidado essa exposição, de dar passos conscientes, mas acho que pode ser uma oportunidade para a gente ampliar nossa participação no abastecimento de alguns dos clientes que, como reflexo dessa percepção de risco, talvez em 2023 sejam mais propensos a serem atendidos por um distribuidor como nós. Bom, eu acho que a gente conseguiu endereçar todas as perguntas que chegaram, também a gente já está se aproximando aqui das 11 horas. Então, em nome de nós três aqui, eu queria agradecer a participação de todo mundo e deixar também o canal de RI à disposição, se surgirem mais dúvidas. Então é isso. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, muito bom dia.